A salvação. Um conceito central para o cristianismo, uma promessa de redenção e vida eterna. Mas quem pode alcançar essa salvação? A Bíblia fala sobre alguns obstáculos, características que, segundo algumas interpretações, podem dificultar ou até mesmo impedir essa jornada espiritual. Neste vídeo, vamos analisar o que as Escrituras realmente dizem sobre isso, com um olhar histórico e crítico, buscando entender o contexto e evitar interpretações simplistas. É importante deixar claro desde o início. Este vídeo não tem a intenção de julgar ou condenar ninguém. Nosso objetivo é explorar o que a Bíblia nos ensina sobre a salvação, buscando compreender as nuances e os significados por trás das palavras. Vamos analisar alguns tipos de pessoas que, segundo algumas interpretações, enfrentam dificuldades em alcançar a salvação, sempre lembrando que a interpretação bíblica é complexa e aberta a diferentes perspectivas. Os orgulhosos, Provérbios 16, 18. A Bíblia fala sobre o perigo do orgulho que precede a queda. O orgulho pode nos cegar para a necessidade de Deus e nos afastar da humildade necessária para receber a salvação. Mas o que significa orgulho no contexto bíblico? Como isso se manifestava na época? O orgulho na Bíblia não se refere apenas à autoestima elevada, mas a uma arrogância que se coloca acima de Deus. É a autossuficiência, que impede o reconhecimento da própria fragilidade e da necessidade da graça divina. Exemplos bíblicos incluem o rei Nabucodonosor, que se exaltou e foi humilhado, Daniel 4, e o fariseu, na parábola do fariseu, e o publicano, Lucas 18, 9 a 14. No contexto da época, o orgulho muitas vezes se manifestava na busca por status social e poder político. Os incrédulos, Hebreus 11, 6. A fé é fundamental para a salvação, segundo a Bíblia. Mas o que significa crer? Seria apenas uma aceitação intelectual ou um compromisso profundo com Deus? Vamos explorar as diferentes nuances da fé no contexto bíblico. A fé, como definida em Hebreus 11, 1, é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Não se trata apenas de acreditar na existência de Deus, mas de confiar em suas promessas e em seu plano de salvação através de Jesus Cristo. A incredulidade, portanto, é a rejeição dessa confiança. No contexto histórico, a fé muitas vezes se manifestava em meio a perseguições e dificuldades. Terceiro, os apegados aos bens materiais. Mateus 6:24. A Bíblia adverte sobre a dificuldade de servir a Deus e as riquezas. O apego excessivo aos bens materiais pode nos desviar do verdadeiro propósito da vida e nos afastar de Deus. Mas como esse ensinamento se aplicava na sociedade da época de Jesus? Qual o contexto econômico e social? A Bíblia não condena a riqueza em si, mas o apego a ela, a ponto de colocá-la acima de Deus. A parábola do jovem rico, Marcos 10, ilustra essa dificuldade. No contexto da época, a riqueza era frequentemente associada a poder e status social, o que tornava ainda mais difícil abrir mão dela. 4. Os hipócritas, Mateus 23, 28. A hipocrisia, a diferença entre o que se prega e o que se pratica, é duramente criticada na Bíblia. A autenticidade e a sinceridade são valores importantes na jornada espiritual, mas como a hipocrisia era vista na sociedade da época? Quais as consequências sociais e religiosas? A hipocrisia, a máscara da religiosidade, é duramente criticada por Jesus. Os fariseus, frequentemente alvos de suas críticas, representavam essa postura. No contexto da época, a hipocrisia muitas vezes se manifestava na busca por reconhecimento público e poder religioso. Os que rejeitam a verdade, 2 Tessalonicenses 2:10 a 12, a Bíblia fala sobre aqueles que rejeitam a verdade mesmo diante das evidências. Mas o que significa verdade no contexto bíblico? Como discernir a verdade
em meio a tantas interpretações. Rejeitar a verdade, no contexto bíblico, significa fechar os olhos para a revelação de Deus, mesmo diante das evidências. Isso pode acontecer por diversos motivos: orgulho, preconceito, apego a outras crenças. No contexto da época, a verdade muitas vezes se manifestava através dos profetas e dos ensinamentos de Jesus. Qual a sua opinião sobre este tema? Deixe seu comentário e compartilhe este vídeo com seus amigos. Vamos continuar essa conversa importante. Continue acompanhando o canal A História por Trás da Bíblia para mais investigações históricas sobre os textos sagrados e o mundo antigo. Até a próxima!